Prêmio News está de volta com mais notícias e informações para você. Vamos agora a Brasília conversar com o Dr. Anderson Machado sobre direito condominial. Hoje eu estou aqui com uma convidada também muito especial, a doutora Bruna. Prazer, Bruna, estar aqui com você. E vamos trazer questões importantes hoje na área condominial, que eu digo para os senhores que é um dos grandes problemas que hoje o condomínio tem. Vamos falar um pouco e trazer informações pertinentes à inadimplência. Como cobrar, o que fazer, quais são as dicas, como acompanhar. Então é muito importante que os senhores síndicos, moradores, claro, a gente sabe que condomínio não gera lucro, né, doutora? E como tal, tem que haver um combate efetivo em relação à inadimplência, para que o condomínio possa pelo menos pagar as contas, né? Verdade. Que é isso aí. Bem, então, gente, prazer novamente, viu, Bruna? E vamos seguir aqui com esse tema. Pessoal, doutora Bruna, eu queria uma informação, por exemplo, explicar aqui para os nossos colegas. Como é a forma hoje? A gente sabe que quando a gente faz uma cobrança de inadimplência no escritório, e tantamente, efetivamente também uma participação direta da contabilidade, como o jurídico pode agir e prevenir, informando ao síndico em relação a uma série de questões, principalmente de documentação, como na fase extrajudicial ainda. Como é que a gente pode ajudar efetivamente o síndico a combater essa inadimplência? Ou seja, quais são os documentos importantes? Vamos avaliar ainda nessa fase ainda que não seja processual, a extrajudicial. O que vocês recomendam, é sua experiência, como na área de cobrança, né, que você hoje chefia uma área de cobrança de um departamento jurídico, como hoje a gente pode passar isso para os síndicos dessa forma? É uma honra estar aqui tratando do cotidiano do condomínio, né? Principalmente em relação à inadimplência e à cobrança efetiva. Primeiramente, a gente trabalha em fases, né? Da cobrança extrajudicial. E é muito importante nessa primeira fase extrajudicial que o cadastro do condômino esteja devidamente atualizado para que tenha uma cobrança efetiva, né? O escritório de cobrança, ele primeiramente faz uma cobrança extrajudicial de acordo com esse cadastro que é repassado do condomínio para o escritório. E aí a gente entra na primeira fase, que é o envio de e-mails e posteriormente a cobrança por meio de contato telefônico, né? Caso a gente não tenha êxito nessa cobrança, a gente passa para a parte judicial. Isso. Que aí normalmente a gente pode trabalhar entre 30 a 60 dias, Isso, né? É claro que cada contabilidade ela tem uma maneira de cobrar. Umas ficam com 30, outras ficam com 60 dias, para depois encaminhar para o departamento jurídico. Que aí na qual a gente, como departamento jurídico, vai dar mais efetividade, vai dar um pouco mais de ênfase na cobrança para que eles realmente, antes de entrar nessa questão processual, o inadimplente pague, né? Eu faço os acordos. Porque é muito mais célere e mais barato, né? Sim. O condomínio, a gente como cobrança, o condomínio precisa receber. E nós temos como facilitar. Certo, doutora. Mas aí, chegou no escritório, passou-se a fase pré-processual, organizou os documentos, e aí efetivamente, quais são os principais documentos hoje para juntar a um processo? O que precisa efetivamente o síndico ter em mãos ou tomar o cuidado antecipado para que instrua o processo, né? Instruir o processo é os documentos que realmente vão fazer parte. E aí nós vamos falando, claro, de um título executivo, né? Que segundo o CPC, nós sabemos que as cobranças de taxas condominiais agora podem ser cobradas por execução, porque se tornou um título executivo, segundo o artigo 784, inciso 10 do CPC. Bem, doutora, e aí, como é que seria essa instrução que vocês hoje trabalham? Como é que vocês fazem para realmente de forma preventiva para que isso não ocorra depois? Assim, com o advento do novo CPC, né, com a taxa de condomínio, as despesas, né, sendo um título extrajudicial, nós temos que atentar a alguns pontos, principalmente se os valores da taxa de condomínio, eles estão na ata de assembleia ou na convenção, que é um dos requisitos do título extrajudicial em relação às despesas condominiais. Então é importante que qualquer valor que é cobrado na taxa de condomínio, seja ela taxa extra, taxa ordinária, ela sempre esteja prevista ou na ata de assembleia ou na convenção. E qualquer valor que seja atualizado, seja sempre estar registrado na ata também, porque evita emendas, né? Ultimamente a gente tem tido esses problemas, né? A maioria dos processos a gente precisa emendar para poder explicar o valor que está sendo cobrado, principalmente referente à taxa extra,
valores da taxa de condomínio, aquela taxa que é cobrada de taxa de cobertura, taxa de churrasqueira. Então é importante que esteja todas previstas em atas de assembleia e a convenção, para que a gente tenha uma cobrança efetiva, né? Perfeito. Inclusive, doutor, é importante também citar aqui que em casos de... Nós temos hoje que muitas taxas de condomínio são cobradas por fração ideal. Isso. Ou seja, cada unidade tem uma fração, tamanho, consequentemente paga um condomínio diferente. É importante também que isso esteja discriminado numa assembleia, quando há aumento da taxa, quando se estabelece o valor da taxa, que isso esteja bem discriminado. O valor correto, sim, do bloco, qual o valor do bloco que vai ser cobrado, da unidade, né? Perfeito. E o valor é certinho. Se não Certo. tiver esse valor correto, os juízes eles não têm aceitado fazer a cobrança pela via executiva. Então acaba que o condomínio tem que voltar para a ação de cobrança, né? Isso. Que a ação de cobrança nós sabemos que existe todo um rito, uma fase de conhecimento, na qual se tem audiência, instrução, defesa, e aí se demora, realmente fica um pouco mais demorado nesse sentido. Porque quando a gente fala, pessoal, de título executivo, nós temos 3 requisitos diante de um título executivo. Nós temos que ter a certeza. O que seria a certeza? Ou seja, nós comprovarmos através da cobrança que quem deve condomínio, como nós sabemos, não é a pessoa, é a unidade. Mas nós precisamos saber quem é o proprietário da unidade. E o documento pertinente a isso é certidão de ônus, né? Então, a certeza. A liquidez, que é o que a doutora Bruna bem colocou, que é o valor, tem que estar tudo pré-definido. Ou seja, cada taxa, valor se existe a taxa ordinária, taxas extraordinárias, taxas complementares, multa, isso tem que estar definido. É a liquidez. E a exigibilidade, por quê? É um título contínuo, né? Ou seja, ele sempre é exigível. Pagar condomínio é exigível. Então, são 3 premissas que tem que estar realmente para que a gente possa entrar com um título executivo, tá bom? Caso vocês não tenham problema de cadastro, caso tenha problema de liquidez, não consiga um condomínio que o jurídico pega e está desorganizado, a recomendação que dá é que vá para o viés de uma ação de cobrança pelo rito ordinário, ok? Bem, doutora, mas nós temos um problema também no judiciário, a questão que nós temos que colocar aqui para os telespectadores, da questão das parcelas vincendas e vencidas. Porque olha só, para vocês entenderem um pouquinho, gente. As parcelas vencidas são aquelas parcelas que a pessoa deixou de pagar que está sendo cobradas. E a gente sabe que muitos condôminos inadimplentes continuam, mesmo fazendo ou não um acordo, mas as taxas de condomínio são mensais. Sim. E as pessoas não pagam. Então há uma divergência, há uma questão aí que a gente tem que analisar, que o judiciário só aceita que as parcelas que sejam cobradas são parcelas vencidas. Ou seja, as futuras não. E como é que o judiciário hoje, doutora Bruna, tem visto essa questão das parcelas vencidas e vincendas? Inclusive, foi até uma tese sua de defesa, né? Ela trabalhou na tese de defesa e justamente ela demonstrou essa questão que ela vai passar para vocês agora, muito importante, em relação ao título executivo. Então, assim, o judiciário ele tem entendido que é permitido, né, cobrar as vincendas, né? Inclusive, teve um julgado do STJ, né, que trouxe questões pertinentes a essa questão das vencidas, né? O entendimento deles é o quê? Que isso evitaria várias ações judiciais, né? Com base no mesmo título executivo, né? E isso atraria menos processos para o Poder Judiciário, porque o condomínio ele teria que ficar sempre entrando com um processo em face do mesmo proprietário e em relação às taxas de condomínios. Isso o quê? Sobrecarregaria o Poder Judiciário. E a gente podendo juntar as vincendas no decorrer do processo, isso evita de ir pela seara da ação de cobrança, porque se não conseguir juntar as vincendas na execução, aí ter colocado as despesas condominiais como título extrajudicial não ia ser efetivo para o condomínio, porque já que ele teria que entrar com várias ações, né, isso traria vários processos, né? Isso, aí falando bem, doutora, da questão do princípio da celeridade, né? Ou seja, a gente ganhar tempo e da economia processual, porque como bem colocou, imagina, a gente entra com um processo cobrando 3 meses, daí daqui a pouco o inadimplente está devendo mais 3, e aí nós temos que entrar com outro processo para cobrar os 3 meses. Então essas parcelas vincendas, que são chamadas parcelas futuras,
a gente poderia agregar tudo isso num único processo, né? Bem, mas aí é interessante que a gente possa trabalhar, mas existem algumas questões também, algumas premissas importantes, doutora, que a gente tem feito isso na fase, voltando um pouquinho à fase extrajudicial, que eu acho que é a fase mais importante, a gente tentar fazer as negociações, né? Liga para o inadimplente, manda e-mail, como já foi falado aqui, para tentar se fazer as negociações e acompanhar, né? Qual a importância também, doutora, em relação hoje, por exemplo, há alguns casos que nós temos que ingressar, além da ação executiva, que a gente pode ir pelo rito ordinário, alguns assinam o chamado termo de confissão de dívida, né? Qual a importância também hoje que você vê como esse termo de confissão de dívida numa negociação, num acordo? É importante porque a gente faz um acordo extrajudicial com o condômino. Caso ele não venha pagar, a gente pode entrar com executar aquele título, né? Já entraria no título executivo mesmo, não precisaria entrar pela ação de cobrança. Então é importante que faça um termo de acordo, até para comprovar que de fato foi feito aquele acordo com o proprietário mesmo, e que seja assinado por ele e ser guardado. Caso ele não venha pagar nenhuma parcela, ou pagar algumas e não pagar as demais, a gente executa aquele acordo como um título executivo judicial mesmo. Perfeito. É importante que a gente se atenha também que o jurídico ele pode fazer um trabalho preventivo com o condomínio nessa questão de cobrança. Por exemplo, uma das coisas que os condomínios usam hoje é só a questão, por exemplo, do desconto pontualidade, né? O desconto pontualidade no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é aceito, já houve manifestação do Tribunal de Justiça, né? Ou seja, quando se pagar até determinado tempo, possa se dar um desconto. Ou seja, o pagamento do condomínio é dia 10, pode haver um desconto de R$50, né? Desde que entre o intervalo da quebra do desconto e a cobrança de multas e juros, haja pelo menos um intervalo de um dia, né? Outra questão também é protestar o título. O título executivo ele pode ser protestado. Ele pode também colocar o nome do inadimplente no SPC e Serasa. Mas isso tem que tomar muito cuidado. Porque há casos, e nós já pegamos aqui, de uma pessoa pagar a taxa de condomínio e aí a contabilidade ou a administradora que tem um controle efetivo do pagamento, se ela não tira o nome dentro de um prazo legal, consequentemente aquele inadimplente pode entrar com uma ação de indenização por dano moral, caso ele vai fazer uma compra, né, e contra o condomínio, o que vai se gerar um desgaste e um valor financeiro em relação a não ter esse cuidado. Nós hoje pedimos essa questão do SPC e Serasa dentro do processo. Só na fase judicial mesmo, para evitar esses transtornos, né, para o condomínio. Exatamente. Dá um prejuízo financeiro. Porque nós sabemos que isso aí ocorre e se realmente passar batido e não tirar o nome da pessoa, isso pode ter um problema, né? Nós temos também a questão de uma campanha que nós criamos nos condomínios, de diminuir a inadimplência, né? Ou seja, a gente chama de campanha inadimplência zero. Naquele mês, quando há um pagamento de 13º, por exemplo, ou efetivamente no final do ano, quando as pessoas estão recebendo situações, a gente pode lançar campanhas, né? Um parcelamento diferenciado, né? Isso. E multas e juros, doutora? Pode tirar? Essa é a grande polêmica. Quando você recebe... Eu imagino que quando os inadimplentes procuram negociar com você, eles querem sempre tirar multas e juros, né? Como é que é isso? É correto. Sempre, a maioria das vezes, quando eles querem fazer um acordo, querem que a gente tire juros e multa. Infelizmente, o síndico ou o jurídico ou qualquer pessoa não tem autonomia para retirar esses juros e multa dessa dívida, né? Lembrando que somente a Assembleia pode fazer isso, tá? Com autorização da Assembleia, tá bom? Pessoal, é claro que nós teríamos muitas coisas para falar sobre inadimplência, mas o nosso tempo é curto, mas novamente é um prazer poder estar aqui no programa, trazendo mais informações. Cuidado com a inadimplência, é um grande problema nos condomínios e vamos seguir em frente. Doutora Bruna, obrigado pela presença, uma alegria. Obrigada pela oportunidade de estar aqui explanando todas as dúvidas em relação à inadimplência, que é tão importante, né? Isso. Obrigado, então. Viu? Uma satisfação. Obrigado, doutor Anderson, pelas informações de sempre. Até semana que vem. Essas foram as notícias do Prêmio News de hoje. Nos encontramos na próxima edição e até lá.